O confronto entre policiais e uma dupla suspeita de assaltos e roubos de carro no Cabo de Santo Agostinho. E olha que essa quadrilha vem roubando desde a Bahia. Eles vieram fazendo assaltos desde a Bahia. E aí o que acontece? Eles chegaram a Pernambuco, roubaram um carro, deixaram o outro. Com esse carro que eles roubaram, ali em Gaibu, na praia, no Cabo, eles assaltaram uma vigilante. A vigilante, inclusive, com um filho dela dentro do carro, um momento de terror, mas conseguiu tirar a criança. E o bandido fugiu, quer dizer, os dois fugiram com o carro dela. Nas últimas horas, informaram para a PM. Ó, aquele carro roubado está aqui. A polícia foi lá e teve um intenso tiroteio. Na troca de tiros, um suspeito morreu. Esse rapaz que a gente está mostrando aí, ó, cadê? Não, o que está dentro da viatura. Esse rapaz, ele sobreviveu. Agora, ironia, viu? Você sabe onde aconteceu o tiroteio? Na Praia do Paraíso. Vê? E aí, Lucas, você conhece muito isso aí, né? Já foi muito de bicicleta aí lá no Cabo. Olha aí, que lindo. A Praia do Paraíso foi palco de um tiroteio, um bandido morto e outro preso. Acompanhe. A troca de tiros aconteceu numa estrada de barro que dá acesso à Praia do Paraíso, no Cabo de Santo Agostinho. Segundo a polícia, os dois suspeitos foram abordados porque estavam em atitude suspeita dentro de um carro. Um deles, identificado apenas como Fernando, saiu do veículo atirando. Ele acabou atingido por tiros disparados pela polícia e morreu no local. O outro suspeito, Luan Carlos da Paz Santos, de 23 anos, tentou fugir para um matagal, mas foi capturado. A gente pegou esse carro, na verdade, a gente veio pra cá para trás de trabalho, mas só como a gente não conseguiu o trabalho, a gente pegou e inventou de pegar esse carro para voltar para nosso estado de novo, que é na Bahia. Vocês estão aqui há quanto tempo? A gente vai fazer 16 dias que a gente estava aqui. Eles são oriundos do estado da Bahia e já vinham praticando furtos e roubos e assaltos desde lá. Mas quando chegaram aqui, nessa região, então se depararam com a Polícia Militar e também com o efetivo que estava fazendo a cobertura dessa região aqui. E através de informes é que eles já haviam praticado outros roubos e assaltos nessa região, bem como em Pontezinha. A polícia confirmou que o carro usado pela dupla foi roubado na sexta-feira passada. A vítima foi uma vigilante que estava com a filha no veículo quando foi abordada pelos suspeitos. Depois de ser procurado pela polícia, o pai dela esteve na Praia do Paraíso e contou como o roubo aconteceu. Ela estava saindo com o carro, com a criança. No momento eles passaram, viram quando ela abriu o carro, falaram para ela, ninguém se mexe, só quer a chave do carro. Ela foi, puxou a criança do cinto, tirou, eles entraram no carro e foram embora. A Praia do Paraíso, onde houve a troca de tiros, está localizada em uma reserva de Mata Atlântica. Apesar de tão bela e tranquila, é pouco explorada pelos turistas. Infelizmente, o Paraíso, nas últimas horas, teve um momento de inferno. Porque foi muito tiro. Muito tiro. O cara que morreu... Ele morreu atirando na polícia, tanto é que um revólver dele ficou lá, seco. Secou as balas do revólver, atirou até quanto pôde. Eles vieram daquela região petrolífera lá na Bahia, de Camaçari, né? Já no meio do caminho já trocaram de carro, já fizeram um assalto, trocaram de carro. Quando pegaram a vigilante na sexta-feira, já pegaram o carro dela e deixaram o outro, abandonaram. O Luan Carlos da Paz Santos foi autuado em flagrante por roubo, né, que é o assalto. Ele foi encaminhado à audiência de custódia. O outro morreu, né? Está no Instituto de Medicina Legal, está acompanhando lá no IML para ver exatamente se a família chega. Aliás, daqui a pouco vai no IML também, porque teve um duplo homicídio ali na área da Muribeca, um fato que chama atenção. Um motorista de táxi e a esposa foram executados. Estão falando que os caras não queriam matá-los, que erraram a casa, mas foi muito tiro. É buraco de bala para tudo quanto é lado. Olha, impressionante, né, a ação dos bandidos para matar o casal.
Daqui a pouco a gente vai no IML para tentar saber mais informações aí, para saber, inclusive, se foi mesmo um engano ou não. Aí existe uma dúvida na investigação. Agora, que eu não tenho dúvida é o número de mortos do ano passado. O balanço registrado em 2017, segundo a estatística oficial divulgado pela SDS, representa aumento de 21% em relação a 2016. Quando a gente fala de homicídio, é triste falar em 21%. É porque a gente está falando o seguinte: mataram 100 num ano, no outro ano mataram 121. 121, são 21 pessoas a mais. Sendo que quando a gente bota em 1.000, nós estamos falando de 210 a mais. Não é brincadeira, não. O secretário de Defesa Social reconheceu que foi um ano difícil, mas preferiu falar numa possível redução dos crimes. 2017 é um ano que foi um grande desafio para a segurança pública, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil como um todo, especialmente no Nordeste, né? E Pernambuco, como eu falei, inicialmente não foi diferente. Pernambuco, ele começou um ano com números bastante difíceis, mas ao longo do ano conseguimos ter um segundo semestre melhor do que tivemos o primeiro semestre de 2017. Tem muito que se fazer, mas isso é uma prova de que está havendo ações por parte da segurança pública do estado de Pernambuco para diminuir cada vez mais a violência aqui no estado. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá? As explicações, onde aconteceu mais crime. Mas no site da TV Jornal, novamente, é o assunto. Você sentiu esse aumento de violência em 2017? Você entra no site, pode comentar usando a hashtag Por Dentro com Cardinô, use seu Twitter e comente, vai sair aqui na tela da sua TV Jornal. Depois de 4 meses de internamento, o jornalista e apresentador da TV Asa Branca, Alexandre Farias, de 28 anos, foi aposentado pelo INSS por invalidez. Você sabe que para aposentar, uma pessoa precisa passar por uma perícia médica. E o atestado demonstra que ele não teria mais condições de trabalhar. Ele foi vítima de bala perdida numa troca de tiros na área do Alto do Moura, em Caruaru, no dia 16 de setembro de 2017. O disparo atingiu a cabeça do apresentador. A polícia chegou a prender 3 dos 5 criminosos envolvidos na troca de tiros. E depois prendeu o resto. Todos os elementos que foram presos ligados à fuga de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Todos os bandidos da quadrilha eram foragidos de lá do presídio. Fora a mulher de um deles, né? Que também foi no barco. Apesar de ter apresentado melhoras, né? O jornalista continua internado e sem previsão de alta. E você vê que foi uma infelicidade muito grande. A polícia passando, os bandidos estão na frente, tinham feito diversos assaltos, o jornalista tinha saído do mercadinho, tranquilo, despreocupado. Aí, de repente, um tiroteio. Os bandidos viram a polícia e reagiram, atiraram contra a polícia e acabaram acertando a cabeça do jornalista. Uma operação da Polícia Civil em 3 cidades pernambucanas apreende materiais que podem ter sido usados para fraudar concursos públicos. Um grupo com integrantes de todo o país é investigado por agir em cerca de 100 seleções. Está contando aqui para esse número de mentiroso, mas não é não. É porque não tem o número exato. Mas são muitos concursos que esses elementos, eles atuavam. Deixa eu mostrar aqui o delegado que está investigando. Põe no ar, põe. Essa quadrilha ela vem sendo investigada, né, há aproximadamente 2 anos, né? Foram vários concursos fraudados, movimentou aproximadamente 18 milhões de reais, enfim, né? E a forma como ela atuava eram diversas, desde meios tecnológicos até também de suborno para conseguir, né, provas e passarem para candidatos. Chegadas apreensões nos 3 alvos.
Bom, foram apreendidos basicamente equipamentos eletrônicos que serão posteriormente periciados, e as informações que implicam em provas contra a quadrilha serão extraídas e condensadas aos autos. Diversas pessoas estão sendo investigadas, umas já foram algumas presas e outras serão presas posteriormente. Formação desse preso no Distrito Federal, delegado pernambucano? Segundo os informes, que ele é pernambucano, exerce a função de policial civil no estado do Distrito Federal, né, e foi preso na data de hoje. O rapaz é de Pernambuco, mas é policial civil no Distrito Federal e está metido nessa porcaria. E vejam vocês que é muito concurso público fraudado. Imagine, camarada passa num concurso para quê? Para juiz, promotor, auxiliar judiciário. Que desgraça você tem dentro do serviço público? Me diz. Vamos para a previsão do tempo, Recife, região metropolitana, terça-feira, imagens do bairro da Caxangá. Previsão de tempo parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Temperatura máxima 32 graus, a mínima 22 graus. Ventos de até 36 km por hora atingiram vários municípios na região metropolitana. No município do Goiânia, né? Aliás, Goiânia, que agora por lei passou a ser região metropolitana também, né? A ventania lá chegou a destruir parte do teto do poço de combustível. Este vídeo, gravado por meio de um aparelho celular, mostra parte do teto de um posto de combustíveis no município de Goiânia, região metropolitana do Recife, completamente destruída pela força dos ventos. A estrutura atingiu carros e esta bomba de combustíveis, mas de acordo com a polícia, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Estação Meteorológica de Goiânia, operada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, os ventos na cidade atingiram a velocidade de 36 km por hora. De acordo com a APAC, não tem como prever esses ventos, mas em janeiro é comum acontecer esse tipo de fenômeno. Não temos como fazer uma previsão específica bem realista do comportamento do vento, ainda mais em escala tão pequena, por exemplo, como dentro de um bairro ou de uma cidade. Até depois do meio do ano, lá para agosto, o vento aqui em Recife, por exemplo, ele é bem mais forte, mas nessa época que é janeiro, o vento não é tão forte, apesar de que alguns casos pontuais podem ocorrer algumas rajadas de vento. O problema são esses casos pontuais, as rajadas de vento, né? Nós tivemos vários registros. Se você tiver alguma informação, pode mandar para o nosso WhatsApp, tá certo? Você filmou alguma coisa, porque é um fenômeno que tem ocorrido na região metropolitana. Não são ventos extremamente fortes, mas são rajadas que às vezes estelham casas, derrubam árvores, onde também teve na área central do Recife até a queda de uma árvore. Então pode mandar para o nosso WhatsApp aí, a gente agradece. Nas últimas 24 horas, SAMU enviou 18 ambulâncias para atendimento no Recife, bombeiros com 229 intervenções em praias, 50 atendimentos pré-hospitalares. A Polícia Rodoviária Federal registrou 9 acidentes, 15 veículos envolvidos, além de 7 pessoas feridas e uma pessoa morreu. Um acidente matou um oficial de justiça de 50 anos, aí é um APE perto de Brejão, viu? No Agreste do Estado. Vê o carro dele como é que ficou, tá? É no Agreste. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o oficial de justiça seguia com o seu carro, sentido Garanhuns, e bateu numa carreta. Ainda não se sabe exatamente como isso aconteceu, viu? Você vê que bateu na traseira, tá vendo aí, ó? É evidente que carreta enorme, o veículo do oficial de justiça ficou totalmente destruído, ele perdeu a vida. O corpo do oficial de justiça está no Instituto de Medicina Legal, lá no município de Caruaru. E nós tivemos um outro acidente com morte. Um homem de 38 anos, ele foi arremessado para fora desse carro aí, na BR-101, no município de Joaquim Nabuco, na Mata Sul do Estado. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar se o motorista estava utilizando o cinto de segurança no momento do acidente. Agora, é evidente que se estava com o cinto de segurança, houve falha no cinto de segurança. Ele foi arremessado para fora. O passageiro do carro sofreu só ferimentos leves e passa bem. E mais um trabalhador ferido com linha de cerol
na BR-101. E olha, nesse período do ano, férias, apesar de todas as advertências, tem que se tomar cuidado, né? Porque a criançada tá aí, né? E vez por outra quer soltar pipa e, infelizmente, usa o cerol. A linha, aquela linha que é conhecida como linha 10, já corta. E tem a chilena que é pior ainda. Essa chilena é terrível. O homem estava na moto, estava indo trabalhar, e a linha estava solta na via. Por pouco ele não teve o pescoço atingido. Para se livrar da linha, ele meteu a mão, cortou o dedo. E ele fez esse vídeo que eu vou mostrar agora, indignado. Acompanhe. Olha aí, pessoal. Fica ligado aí, ó. Mais um acidente aqui da BR. Esses filhos de ficam empinando pipa com de cerol, velho. Olha, na do meu dedo, ó. Se eu não sou rápido aqui, com agilidade aqui, tirar do meu rosto, que já tava pegando no meu nariz, eu tinha cortado meu pescoço. Ia ser mais uma vítima aí desses irresponsáveis. Para com isso, bandido de filho. Vocês querem pai de família que tá indo trabalhar, eu tô indo trabalhar, ó. Ó, com meu dedo, ó. Vocês estão velho. Infelizmente, a pessoa vai soltar pipa com cerol na beira de uma BR, né? Aí não vai dizer, não, eu não sabia. Como é que vai dizer eu não sabia? Diante de tantas divulgações que a gente faz, né? Olha a imagem das câmeras da CTTU, 17 de agosto. Movimento grande aí, né? Mas ainda sem engarrafamento. Vamos aqui para frente da Ilha do Retiro. Olha aí a frente. Eu vou mostrar já já as mudanças do trânsito na Ilha do Retiro, tá certo? Já já eu mostro a reportagem completa, como é que está funcionando. A prefeitura fez várias mudanças, é uma área onde o trânsito é uma tristeza. E vamos ver se está dando certo, se não está dando certo. Já já eu mostro aí. A Polícia Federal investiga uma fraude na importação de equipamentos médicos. Essa operação é realizada em todo o Brasil, a Operação Zona Cinzenta. Infelizmente, Pernambuco está no meio. Aliás, eu quero ver a operação da Polícia Federal, que hoje Pernambuco não tenha um participante, um integrante. É como se gritasse assim, o criminoso, né? Minha vez, né? Aqui em Pernambuco, as informações, a gente vai ao vivo agora. Está lá o Emerson. Emerson, como é que está a operação aqui no estado de Pernambuco, hein? Boa tarde para você. Oi, Cardinal, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o seguinte, essa operação, como você falou, está sendo realizada em todo o país. Em 18 estados do Brasil, foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão. Aqui em Pernambuco, 12 policiais federais se dividiram em 3 equipes e saíram para fazer o cumprimento desses mandados. É o seguinte, eles seguiram para 3 endereços. Um em Paulista, um no município de Camaragibe e outro lá em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Em Paulista, eles seguiram até o depósito de uma empresa de material hospitalar. Em Camaragibe, eles foram até uma clínica, Cardinal, que trabalha com o serviço de mamografia, radiografia, e lá em Serra Talhada, o alvo foi um hospital particular. Eu estou aqui com o Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, para ele explicar detalhadamente para a gente, Giovanni, o que foi que os policiais federais encontraram, apreenderam nesses 3 endereços, Paulista, Camaragibe e em Serra Talhada. Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Cardinal, no estúdio. Boa tarde a todos. Em 2 localidades não encontramos nada. Nós estamos atrás exatamente de apreender equipamentos. Agora, em Camaragibe, nessa clínica, foi onde nós encontramos esse equipamento de mamografia. Ele foi devidamente apreendido, mas como tem pessoas que ainda precisam fazer esses exames, ele foi apreendido e o próprio dono foi colocado como fiel depositário. No decorrer das investigações é que a gente vai analisar a participação dele, Emerson. Esse local onde teve a apreensão foi na clínica? Exatamente, foi nessa clínica e se for comprovada a participação, essas pessoas podem responder no Brasil inteiro por diversos crimes. Vai ser o crime de contrabando, por facilitação ao contrabando, corrupção ativa, passiva e associação criminosa. E Cardinal estava exatamente no estúdio falando da questão da participação dos servidores públicos e nesse caso específico também não é diferente, Cardinal. Existe sim a participação dos servidores públicos que facilitavam a entrada desse equipamento no Brasil, não era cobrado os impostos e depois ia para São Paulo colocado no depósito
transporte de São Paulo e distribuía para o Brasil inteiro. Então, existe, infelizmente, sempre a participação do servidor público que facilita toda essa empreitada criminosa. Então, para quem está em casa entender, Cardinô, essa operação começou em 2013, lá no estado de Santa Catarina, quando teve uma grande apreensão de equipamentos médicos hospitalares, e aí foi identificado, Giovanni, naquela época, uma apreensão de cerca de 3 milhões em equipamentos, mas grande parte estava com superfaturamento. Eles não pagaram imposto, na verdade. Exatamente. Dessas 3 milhões de mercadorias que falam que estavam entrando no país, 2 milhões era só de sonegação de imposto. Quer dizer, quase 90% era de sonegação. E, inclusive, a pessoa jurídica que estava contratando esse serviço e colocando no Brasil essas mercadorias também já foi identificado. Foi por isso que na primeira fase da investigação, nós começamos a mapear essa quadrilha e aí saber como era todo esse esquema que distribuía esses equipamentos para o Brasil inteiro. Ok, Giovanni, a gente agradece a participação e as informações. Então, lembrando, nessa fase da operação, Cardinô, foram somente mandados de busca e apreensão. Hoje ninguém foi preso, mas aí a investigação segue mais à frente. Alguém pode ser aí penalizado, preso, alvo dessa operação que está acontecendo em todo o país. Eu volto com você no estúdio. Eu vou falar agora sobre a investigação daquela execução que aconteceu numa igreja da Assembleia de Deus, no bairro dos Estados, em Camaragibe. A delegada Euricélia Nogueira já recebeu hoje pela manhã o inquérito, ou seja, as primeiras investigações que foram feitas. Lembrando que o rapaz que foi executado, ele tinha problema com droga, isso, palavras da mãe, ela que falou com exclusividade aqui no nosso programa, e estava frequentando há 4 meses a igreja. No final do ano, tentaram já matá-lo e não conseguiram. E agora invadiram a igreja, mataram e ainda feriram algumas pessoas que levaram balas perdidas. A Suelen Braille está ao vivo. Boa tarde, Suelen. Pois é, Cardinô, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Logo nas primeiras horas da manhã, a delegada que está presidindo esse inquérito, Euricélia Nogueira, já começou a interrogar algumas testemunhas, incluindo o pastor que presidia lá o culto, onde o Elias Pereira de Lira, que era evangélico há pelo menos 4 meses, também já tinha sido preso antes, viu, Cardinô, em 2011, e aí ele acabou sendo assassinado durante esse culto. O que a delegada contou para a gente foi o seguinte: 6 pessoas até o momento já foram ouvidas, incluindo o pastor, como eu falei. Agora, o que chama a atenção, Cardinô, é que, apesar do histórico já que o Elias tinha, a delegada acredita que a motivação do crime não está associada à vida pregressa dessa vítima, ou seja, ele tinha sido preso em 2011 por tráfico de drogas, mas a principal motivação e a principal linha de investigação para a polícia é que existiam rixas entre a vítima e essas pessoas que teriam participado do crime. Outro detalhe importante também é que a delegada já conseguiu levantar alguns suspeitos que, inclusive, foram trazidos aqui para a delegacia de Camaragibe hoje. A gente conseguiu conversar com a delegada. Vamos soltar a reportagem. Até agora, a gente já fez a ouvida de 6 pessoas, incluindo o presbítero que estava dentro da igreja no momento do crime. A vítima, uma das vítimas que teve o pé atingido, ele não está podendo se deslocar, não foi feita a ouvida formal, mas a gente já se dirigiu até a residência dele, já fez a ouvida dele informal também. Eu estou aguardando agora que a menor ela se restabeleça, né, que tenha a saúde um pouco mais recuperada para poder fazer a ouvida do pai, que, segundo informações, o pai estava ao lado da vítima. Essas 2 pessoas que a delegada fala, que pretende fazer as ouvidas, né, adolescente de 14 anos e um homem de 35 anos, são aquelas vítimas que ficaram feridas durante o tiroteio que aconteceu dentro da igreja. O Elias, né, ele já foi enterrado, inclusive, no cemitério de Camaragibe, sob forte comoção. Já essas 2 vítimas que ficaram feridas, a adolescente de 14 anos, ela está internada em um hospital particular, mas a família não autorizou a divulgação do estado de saúde dela. E
Já o rapaz de 35 anos, onde ele foi socorrido para a UPA da Caxangá, a UPA informou que ele recebeu os cuidados médicos, foi medicado e, apesar de não ter nenhum ferimento leve, ele mesmo decidiu sair da UPA da Caxangá por conta própria. Então, a delegada disse que, inclusive, Cardinô, informação importante, um detalhe importante também é que algumas pessoas, o crime foi de bastante repercussão, muita gente ficou com medo, mas algumas pessoas notaram que um dos suspeitos também estavam encapuzados, né, os dois nesse caso, mas um deles tinha uma tatuagem na mão e alguns desses suspeitos que foram trazidos aqui para a delegacia de Camaragibe tinha essa característica. A delegada continua investigando e a gente está aqui na delegacia de Camaragibe acompanhando esse caso. Cardinô. Se foi revólver, né? Aí não precisa ensinar missa a vigário. Se foi revólver, a pólvora ainda está presente. Pode ter certeza. Não adianta lavar não, viu? Vai fazer o exame residuográfico e vai aparecer. Aparece. Agora, é incrível, né? Esse tipo de ocorrência que é repetitiva. A pessoa é vítima de uma tentativa de homicídio, escapa. Às vezes 2, 3. Ninguém é preso, aí depois consegue matá-lo. E não adianta querer sair do crime. Se é rixa, se é problema de dívida de droga, não sei. Mataram. Olha o que a mãe dele disse com exclusividade à nossa reportagem. Eu só vi os tiros. Aí eu vi todo mundo correndo. Aí eu corri também. Sabe o que eu tenho a dizer? Que quem fez isso com ele? Se chegasse em mim, mas me perdoa, eu perdoo, meu filho. Eu perdoo, porque eu quero ir morar no céu. E você, motorista, olha a mudança do trânsito, Ilha do Retiro. Isso está valendo desde a manhã de hoje. Vê o que muda. As mudanças vão ser feitas em 2 etapas. A primeira delas acontece nas proximidades do Clube Internacional. A Rua Benfica, que antes tinha sentido duplo, agora é mão única, desde a saída do túnel Chico Sainz até a Praça do Internacional. Um semáforo foi instalado aqui. Agora, quem vem da Rua Benfica vai poder passar direto e seguir para os bairros da Madalena e da Torre rapidinho. Os motoristas que costumam passar pelo local aprovaram essa mudança. Uma ótima opção para a gente que vai para o sentido Zona Norte, ficou bem melhor. Como a Rua Benfica está com um sentido único, os carros que estavam na rotatória da praça não vão mais poder entrar no local para ter acesso à Avenida Abdias de Carvalho. É só se organizar e entrar antes, na rua ao lado do Clube Internacional, que é a Benedito Monteiro. Depois, é só dobrar à esquerda na Rua José Múcio Monteiro e seguir em frente. Aqui foi instalado um outro semáforo e o motorista vai poder dobrar no sentido BR-232 à direita ou no sentido do túnel Chico Sainz à esquerda. Agora, quem vem da Avenida Agamenon Magalhães e precisa fazer um retorno, é só entrar na Rua Benedito Monteiro, ir até a metade dela e depois entrar na Rua José Múcio Monteiro. De acordo com a CTTU, as mudanças estão sendo feitas para diminuir os congestionamentos na área, que são comuns em horários de pico. Veja só, você está assistindo aí, tá? Passou por lá? Como é que está o trânsito? Melhorou para você? Use aí a hashtag Por Dentro com Cardinô. E se você tiver algum flagrante no trânsito que queira mandar, manda pelo nosso WhatsApp, viu? Fica mais fácil carregar o vídeo aí, porque fica mais fácil pelo WhatsApp. Manda pelo nosso WhatsApp, tá? Esse local aí é um local que tem problema sério de trânsito. Então, se falar em trânsito, daqui a pouco eu vou falar sobre Uber, viu? Não sei se você vai gostar muito não da informação que chega sobre Uber. Parece que tem um negócio do tempo que fica parado, né? Que eles vão cobrar agora, né? Antes não tinha, né? Então você vai acompanhar já já. Olha, começa hoje a Copa do Nordeste 2018. O jogo mesmo é 9h45 da noite. Mas presta atenção, a TV Jornal começa a transmitir às 9h30, viu? A TV Jornal vai começar a transmitir 9h30 o jogo, o Santa estreia contra Confiança. Olha as imagens do Santa chegando aí ontem, ó. Já lá em Sergipe. Nós vamos agora para Aracaju com o nosso repórter Fábio Mendes acompanhando o nosso tricolor. É com você aí, Fábio. Olá, falamos aqui do estádio Batistão em Aracaju. É aqui que hoje, 9h45 da noite, Confiança e Santa Cruz dão a largada na Copa do Nordeste 2018. Confiança querendo
melhorar a imagem junto à torcida, porque a estreia da temporada 2018 não foi nada agradável para o torcedor do Dragão Azul. O time só empatou jogando aqui mesmo, no Batistão, contra o Olímpico de Itabaianinha, uma equipe que acabou de subir da elite, da segunda divisão para a elite sergipana. O Santa Cruz é uma incógnita. O time foi quase todo reformulado para esse ano de 2018. Tem só 3 titulares que estavam na temporada passada. O lateral direito e capitão Vitor, o volante João Ananias e o atacante Augusto. O técnico também mudou, é o Júnior Rocha, que até o ano passado treinava o Luverdense do Mato Grosso. Portanto, aí fica o mistério. Quem será que vai jogar melhor? Quem será que vai sair com 3 pontos aqui desse estádio, que tem capacidade para quase 16 mil torcedores? O campo está ótimo, o gramado em ótimas condições para os jogadores mostrarem o que sabem, futebol, e tudo isso mostrado pelo SBT Nordeste. A bola rola 9h45. Copa do Nordeste, SBT, aqui a emoção joga em casa. E a gente começa a transmitir às 9h30, viu? Tô doido para ver esse time novo do Santa Cruz, né? É danado. O outro jogo do Grupo A é o 13 de Campina contra o CRB de Alagoas. A partida é às 7 da noite na Paraíba. Já o Salgueiro estreia no mesmo horário do jogo do Santa. A partida é contra o Ceará, é no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, e válida pelo Grupo D. É evidente que na transmissão, que começa já 9h30, 9h30 da noite, a gente começa a transmitir de lá, TV Jornal, tá certo? Aí você já vai acompanhar também todas as informações do jogo do Salgueiro. Eu tô doido para ver como é que tá esse time do Santa Cruz. O Náutico conseguiu a classificação para a Copa do Nordeste, né? Você acompanhou aqui, venceu o Itabaiana nos pênaltis e amanhã estreia efetivamente pelo Grupo C contra o Altos do Piauí. E o jogo vai ser aqui, viu? A Arena de Pernambuco, olha aí, 19 horas, hein? E o Sport, hein? O Sport não quis participar da Copa do Nordeste. Não quis. E o Leão só tem um pensamento: começar bem no estadual. Uma estreia do jeito que o torcedor do Sport imaginava. 2-0. E a conquista da Taça Ariano Suassuna pela 4ª vez. E o time não tem tempo para descanso. Aliás, amanhã a estreia é pra valer e pelo campeonato estadual. O jogo é contra o Flamengo. É o Flamengo de Arco Verde. A 260 quilômetros de distância e quase 4 horas de estrada. E falando em adversário, o que será que o volante Anselmo tem a dizer sobre o Flamengo, hein? A comissão vai passando pra gente todos os detalhes, né? O professor Nelsinho também conversa com a gente sobre o time, posicionamento e tal. E a gente vai aí pegando essas informações e colocando em prática nos treinamentos e até dentro do jogo. No último treino, antes da viagem, Richelli voltou a treinar com o grupo. Ele correu ao lado de um dos novatos, o meio-atacante Gabriel. Mas a tendência é que Nelsinho Batista mantenha o time que começou o jogo contra o Atlético Tucumã. E todo mundo sabe da responsabilidade de começar vencendo. Sabemos que não tem mais time bobo no futebol, né? Então a gente tem que pensar na gente, fazer o nosso trabalho. E com humildade, enfrentar todo mundo de igual para igual, que vamos sobressair sobre isso aí. Essa imagem do Richelli aí já treinando é muito importante. É um jogador que tem um contrato até 2022, teve toda aquela história. Não, o Cruzeiro quer, o Internacional quer e parará. E no final das contas, como eu até disse ontem, né, vai ficar no Sport. Foi muito aplaudido, a torcida gosta muito de você, Richelli. Agora, olha essa, a partida entre Nantes e Paris Saint-Germain pelo campeonato francês teve um lance que chama a atenção do mundo todo. Nos acréscimos do jogo, o zagueiro brasileiro do Nantes, Diego Carlos, acabou trombando com o árbitro francês Tommy Chapron, que desabou em campo e, na sequência, o juiz deu um chute na canela do jogador brasileiro. Ele acertou a mesma canela. Como se não bastasse a lambança, o juiz achou pouco, deu um segundo amarelo e depois expulsou o Diego Carlos. Nesta segunda-feira, a direção técnica de arbitragem do campeonato francês optou por suspender o árbitro por tempo indeterminado. Ou seja, fez a lambança, está suspenso. Ele mesmo disse que estava arrependido. Ele teve muito tempo para pensar, né? Caiu, deu um chute, deu um cartão, depois deu o segundo, vê? Teve muito tempo para pensar.